Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, vamos lá. Eu vou falar pouco, vou deixar mais tempo para o Elson falar de juro, câmbio, juro lá fora, guerra. Tem uma agenda É extensa isso. aí. Bom, eu vou comentar um pouco do mês passado, né, e um pouco de como está começando esse mês aqui. Vou falar mais do mês passado, que é o mês de abril, a gente fala no começo de maio, né? É, Falando um pouco do fundo, né? Faz tempo que eu não falo isso. Concentração do fundo continua da maneira que sempre foi, né? 60% do PL em 10 posições. O mês passado foi muito ruim. Eu vou explicar aqui, tentar explicar, né, um pouco o porquê. A nossa cota caiu 7,8 por volta disso. O índice caiu 0,7, então assim, tem um gap grande aí. E o que que explica, né? A gente vinha no começo da guerra, até um pouco antes, uma posição relevante em petróleo na carteira. Prio e Petrobras. Mais ou menos 17% da carteira a gente tinha. E no começo da guerra, a gente já veio vendendo, porque como a gente tinha a memória do último ataque lá no ano passado, aquela guerra lá dos 12 dias, acabou que, pô, lá foi rápido, o Irã meio que não fez nada, então, na nossa cabeça, parecia que ia ser um conflito rápido, né, sem uma reação muito forte do Irã. Mas foi o oposto que aconteceu. E a gente veio vendendo ao longo do mês, né? Quando a gente viu que o começo da guerra foi muito pró-Estados Unidos, o petróleo não subiu tanto, né? Ficou ali 80, 90, a gente foi vendendo e chegamos a zerar, quase zerar a posição, ficamos com 2, 3%. Só que esses temas aí andaram 40% no mês passado, 50%. Então, assim, andou muito. E aí acabou atrapalhando muito. E, por outro lado, né, o resto que a gente tinha mantido na carteira, e que eram posições que a gente gosta, e eu vou comentar um pouco, acabaram caindo muito. Por exemplo, Eco-Rodovias caiu 25% no mês passado. Claro, uma parte pode até ter uma explicação, que é praticamente a gente não tinha, num dado momento do mês, a gente não tinha mais corte na curva de juros aqui. Então a gente ficou ali com os 25 e tinha pouquíssima coisa. Hoje ainda tem pouco, o Elson vai comentar um pouco sobre isso. Então, esses papéis caíram, acho que muito mais do que deveriam, mas a gente manteve, né? Até aumentou um pouco a rodovia em dado momento. Então, praticamente tudo, né? Com algumas exceções, Ultrapar, que é uma posição relevante, andou bem no mês passado. Hoje, por exemplo, está devolvendo um pouco. Mas, assim, a grande maioria das posições foram mal, incluindo bancos, incluindo concessionários e rodovias, incluindo incorporadoras, né, que foram muito mal, algumas delas que são empresas mega sólidas, mas acabaram indo muito mal no mês passado. Então, deu esse descasamento, né, da carteira grande, né? O que a gente foi vendendo subiu muito, o que a gente tinha caiu muito. Então, quer dizer, para um índice que tem um peso grande de commodities, o índice acabou ficando parado no mês e a nossa cota caiu muito. Esse foi o resultante aí do que a gente tinha no portfólio. O que eu acho que é importante é que a gente não mexeu muito na carteira. A gente também, uma coisa que depois de tanto tempo a gente aprende que não adianta ficar trocando essas coisas que caíram por outros que vai dar errado, né? Estamos Então, esperando a volta. a gente está esperando a volta disso. A gente tem convicção nos cases. É claro que pode ter menos corte de juros? Pode, mas tem uma parte que ainda tem que ir para o preço, uma parte importante. Então, assim, esse é um pouco do pano de fundo, né? Da nossa performance ruim no mês passado. É, Em relação à exposição, né? Como é que a gente está? Deixa eu só falar um pouco do ano também, que acho que é relevante, né? Com que a gente, juntando o mês passado, né? A gente acumulou 3,7 de rentabilidade no ano, e grande parte disso foi em commodities, né? Seja em minério de ferro, seja em petróleo, enfim. Então, ainda assim, né, com o resultado ruim do mês passado, commodities ainda é o maior contribuidor do ano na carteira. Depois veio o TIDS com 2, bancos seguros com 2% também. Acho que é só um pano de fundo aqui. Em relação à exposição da carteira,
O que a gente aproveitou para fazer o mês passado, né, e trocar por outras posições que também tinham caído, a gente aproveitou para vender varejo e que nem era assim uma posição que tinha caído, né, que era a C&A. A gente tem um pouco de medo ainda da história das blusinhas. É uma posição que a gente zerou porque acho que a performance da empresa no curto prazo não vai ser muito boa, é Mercado Livre, né? E não porque a empresa não esteja bem, mas é porque o investimento dela, assim, nesse ano e acho que até o fim desse ano, ele é muito grande, então isso vai comprometer resultado. O queda nos take rates também vai comprometer resultado, mas é por uma boa causa, vai, que é o crescimento futuro. A gente preferiu sair e voltar um pouquinho mais para frente quando as coisas estiverem um pouco mais claras por lá. Falei da venda de commodities, né? E o que a gente aumentou no mês passado foi foram posições lá fora, algumas posições em tech, né? Tem Microsoft, tem Meta, tem Apple. E também a gente tem o ETF de Coreia, que é um papel que sofreu muito também no mês passado. É um país extremamente dependente do petróleo, não produz quase nada, então foi bem afetado aí pela crise do petróleo. Aumentamos alguma coisa em consumo, é basicamente Smart Fit, uma posição boa, está meio fora dessa história de corte de juros, uma posição que né, é mais o micro da empresa, né? Então acho que está bem seguro aqui. E aumentamos um pouco de bancos também, tanto comprando Itaú, comprando Bepar, aumentando um pouco em Nubank, também Nubank caiu muito, pegou carona lá com as techs lá fora, e a gente acha que está bastante fora de preço também esse papel. Por fim, só para falar um pouco da exposição, como ficou, é, vamos lá. As principais posições do fundo, tá? Bancos com 13%, utilities 12,5%, depois distribuidores de combustíveis com 12%, concessões 11,5%, incorporação de imóveis 8,8%, que basicamente Minha Casa Minha Vida, depois 5% em commodities e 5% em consumo. E aqui tem commodities, por exemplo, o índice tem 30, a gente tem 5, tá? Então tem uma diferença grande, porque Petro tem 15% do índice, Vale tem mais ou menos a mesma coisa, dá quase esses 30 aqui, as duas juntas, os 32, quer dizer. E tem algumas posições que a gente é muito maior do que a posição do índice. Varejo, a gente é 5, o índice é 2,5, saúde, 5, 2,5 do índice. Tem a posição em tech nos Estados Unidos, que tem 7%, e mais o ETF ali de Coreia, dá 7, depende, a gente não tem, né? Obviamente, a gente não tem no índice. E depois tem algumas outras, educação, a gente tem 5 e tem 0,3 no índice, então tem bastante coisa diferente aqui, que é onde a gente acha que vai fazer diferença caso, né, esse cessar-fogo vire um fim da guerra mesmo. Então, acho que daqui para frente, se a gente tiver mais guerra, a gente deveria ter uma carteira que performa muito melhor do que performou no mês passado. Então, acho que esse é um pouco da mensagem que eu queria passar. Eu vou passar para o Elson e volto aqui para as eventuais perguntas. Legal. Vamos lá, a gente está falando hoje num dia meio especial, né? Porque você teve o cessar-fogo anunciado ontem à noite, e o mercado está fazendo repricing disso tudo hoje. Como é que a gente está entendendo isso e como é que isso conversa com a estratégia, a carteira que a gente montou, tá? Eu acho que cessar-fogo é um negócio que talvez um jeito bom de entender isso, o impacto disso para o mercado, é uma sinalização de que os custos de lado a lado estão suplantando os benefícios de você continuar a guerra, tá? Por isso que tanto o Trump, não foi um tackle só do Trump, né? O Irã também resolveu parar. E acho que isso é importante. Tem um monte de prato girando ainda, você não sabe exatamente como é que você vai estabelecer o fluxo em Hormuz,
Israel está dizendo que vai continuar atacando o Hezbollah, isso pode ter implicações para a posição iraniana. Tem um monte de dúvidas aqui que acho que vão ser dirimidas ao longo dessas próximas 2 semanas. Mas o que você está sinalizando de lado a lado é que parece que os limites para você estender isso estão mais restritivos, tá? Para o Trump isso era mais claro, né? Já tem um tempo. Ele estava operando numa margem menor, ele estava limitado, porque os americanos são frontalmente contra mandar tropas para a região, então isso diminui muito as opções militares. Dá para você desobstruir, por exemplo, militarmente, Hormuz. E por outro lado, ele está com um squeeze muito grande por causa da gasolina, né? Lembrando que a affordability é a questão mais importante para o eleitor americano, não só lá, aqui também. Mas é uma questão super importante, tem midterms agora, a popularidade dele está no nível mais baixo desse segundo mandato, ele está chegando perto dos níveis que ele teve no primeiro mandato durante a Covid. Quer dizer, Trump está virando pato manco muito rápido. E esse negócio tem que virar, tá? Eu acho que tinha uma pressão muito grande dos republicanos também. Essa pressão ficou maior nesses últimos dias. O limite era estreito, ele precisava de uma porta de saída. Do lado iraniano, isso era mais opaco, tá? E aí acho que tem uma novidade importante ao cessar-fogo, porque tinha-se muita dúvida, né? Um regime que está brigando por uma batalha existencial, enfim, completamente totalitário, se manteve, e que tinha o tempo a favor, né? Porque a partir do momento que eles fecham Hormuz, conforme você vai matando o estoque de petróleo no resto do mundo, o petróleo vai tradando, petróleo e derivados vão tradando a níveis de escassez. E quanto mais isso acontecia, mais pressão política você tinha sobre o Trump. Então, era difícil calibrar qual era o ponto em que os iranianos iam falar: olha, ok, estamos apanhando aqui militarmente, estamos apanhando muito do ponto de vista de danos para a sociedade, etc. Está na hora da gente parar. E aí parece que esse ponto chegou, tá? Acho que isso daqui é o importante. Por que que é importante saber os limites, ou ter uma ideia melhor dos limites para o mercado? Porque quando a gente olha para onde estavam os preços, para que cenário essas coisas estavam convergindo, claramente o que o mercado estava trazendo na precificação para o meio da distribuição de probabilidades era um cenário de estagflação muito forte. Então, você ia ter um choque de preços muito grande. A inflação ia abrir, os bancos centrais, em boa parte do mundo, iam reagir a isso, e lá na frente você ia fazer uma recessão também profunda, tanto porque você tinha que baixar a demanda, porque não tinha mais energia, né, em vários casos, quanto porque isso gerava efeitos aí, expectativas, etc., para cair no mercado. Tá? Um cenário muito difícil. E o mercado colocou muito desse cenário nos preços nos últimos dias. Uma parte da nossa má performance veio daí. Eu acho que até eu diria que é, é, teve um certo exagero nessa história. Muito por positioning, né? Pegou o mercado muito no contrapé. A gente vê pela performance dos fundos aqui no Brasil e lá fora. Mas o que a precificação espelhava, quando você olha para, por exemplo, a curva de juros, você começa a colocar, em alguns momentos você colocou aumento de juros nesse ano para a US. Você tem vários aumentos de juros para a Europa, para a UK, e você quase zerou os cortes de juros aqui no Brasil, que esse cenário de estagflação muito forte estava, com uma reação muito forte dos bancos centrais, também estava vindo para os preços. O cenário que é quase diametralmente oposto da onde o mercado estava antes, né? O mercado estava trabalhando com uma hipótese de desaceleração gradual da economia, fazendo um vale agora no segundo tri, começando a melhorar na economia global, Estados Unidos, ao longo do segundo semestre, com a inflação caindo. Que a gente saiu disso para um cenário de inflação abrindo, com o PIB vindo para baixo
no segundo semestre, 27 também, e o Fed talvez reagindo a isso, outros bancos centrais do mundo também. Então, era a virada do ciclo de emergentes. Esse cenário só fazia sentido de estagflação mais profunda, só faz sentido se você tiver um choque sobre o petróleo muito grande. Então, se você tiver o petróleo a 150 plus e essa história prevalecer por boa parte do ano, tá? O que você precisa para isso acontecer? Que o Hormuz ficasse fechado por meses e que você, pelos ataques, né, iranianos, você acabasse afetando a infraestrutura de energia do Golfo, tá? Então, você ia para escassez por um bom tempo e mesmo que o Hormuz eventualmente abrisse, você ia ter dificuldade de rampear isso tudo, porque você ia ter problemas de infraestrutura lá na produção muito grandes. Para isso acontecer, você precisava escalar. Então, você precisava ter que a guerra perdurasse e que você abrisse o leque de alvos. E acho que é exatamente isso que a trégua mostra que ficou muito menos provável. Tá? Tem muito custo você continuar com essa guerra por mais tempo e tem muito custo você abrir o leque de alvos dessa maneira. Tá? É, E aí, eu acho que o mercado tem que corrigir. E acho que é isso que a gente vai ver, estamos vendo hoje, vamos ver talvez nos próximos dias, uma correção importante aí, tirando dos preços o que devia ser uma cauda, né? Acabou vindo meio para acabou sendo muito determinante nos preços, que é esse cenário de estagflação mais amplo, de novo, estava mudando um cenário de é, reaceleração com a inflação caindo, muito bom para ciclos, para um cenário de recessão com inflação mais alta e Fed subindo os juros. Tá? Isso daqui está saindo dos preços. Então, essa é a grande notícia desses dias, acho que é isso que a gente estava. No fundo, a gente achava que alguma coisa dessas ia acontecer, né? Num horizonte um pouco mais curto, por isso que a gente manteve posição, boa parte das posições que a gente tem. O que vai acontecer daqui para frente, o que a gente tem que olhar? Você tem essas semanas aí de discussão, então as posições ainda são muito distantes. A gente vai ver ainda, provavelmente, ups and downs dessa história toda, na negociação diplomática. Acho que baixa muito a temperatura, isso é ótimo, tira esses cenários mais extremos do preço, também é ótimo. Mas as posições ainda estão muito distantes. Me parece que o Trump, pelas limitações que ele tem, quer muito uma porta de saída, quer muito terminar esse conflito e cuidar das outras coisas domésticas americanas, que talvez sejam mais importantes, inclusive para a eleição do final do ano. E para os iranianos, eu acho que a reação no começo do dia hoje foi muito clara, né? O governo incentivou que as pessoas fossem para as ruas e declarando vitória. É meio o speech dos dois lados, né? Vai ter uma narrativa de vitória dos dois lados. Mas ainda são posições meio distantes. Você tem que decidir o que vai fazer com o urânio, você tem que decidir como é que vai ser a regra daqui para frente com Hormuz, etc. A gente vai ver ainda um pouco de voo por causa disso. O tamanho da queda do petróleo e como é que o petróleo vai estar lá para frente vai ser muito definido pela maneira como você vai tratar o fluxo no estreito agora. Daqui para frente, a gente tem muita pouca visibilidade disso. A gente sabe o que o Irã quer, mas a gente sabe que os países do Golfo, por exemplo, são muito contra. Mas, de qualquer forma, se você está tirando cenários mais extremos e o petróleo começa a fazer uma convergência para alguma coisa com US$ 80 no final do ano, e vai ser mais alto do que estava antes, mas assim, muito mais baixo do que os cenários estavam apontando, eu acho que você tem uma história ainda positiva. E aí, quando você vai. No primeiro momento, acho que tudo sobe, né? O rally de tudo. Vai subir mais do que caiu mais, claro. Mas, no segundo momento, eu acho que a gente tem que olhar para as maiores distorções de preço que a gente tem. E uma distorção gigantesca quando você olha para os ativos que a gente aloca, tá na curva de juros, né? Eu acho que, sim, o mercado foi aqui para o Brasil para um pace de cortes entre
0,25 bases nas próximas reuniões. Eu acho que uma história de 25 com 50 é muito mais para 50. O petróleo normalizando, o trade de normalização do petróleo é um ritmo de 50 para o BC, tá? Quando você olha para as nossas posições que o Marcelo descreveu, a gente tem muita coisa de utilities, concessionárias, bancos, um pouco em locadoras, home builders, tudo isso vai pegar não uma história de crescimento, mas uma história de fechamento de taxa, tá? Esse era um prêmio que estava menos evidente quando a coisa começou, todo o upside estava em commodities, era uma história muito de fluxo e ETF. Acho que vai continuar sendo uma história de ETF na volta. Talvez o fluxo seja menos brilhante, esse dinheiro vai ser mais distribuído. Mas a gente é um dos países que, no final dessa história, a gente provavelmente vai ter o câmbio mais apreciado do que no começo, porque é um choque de termos de troca importante para a gente. O petróleo é 80, 75, 80 no final do ano, um choque de termos de troca importante. E isso abre um espaço para você vir fechando prêmios na curva. Tá? É isso que a gente quer pegar, no fundo. Acho que é um bom pedaço da volta a vir aí. Então, tem duas fases. Uma é reprecificar aqueles exageros ou o risco muito de cauda, mas que estava ficando perigoso realmente de estagflação, está acontecendo, acho que a gente vai ter mais alguns dias disso. Depois tem uma segunda fase de você trazer a curva para o que os fundamentos do que está acontecendo com a atividade e inflação no Brasil está apontando. E aí tem bastante prêmio lá que a gente quer capturar esses papéis. É isso. Beleza, vamos para as perguntas então. A primeira, Elson, qual sua visão sobre eleições midterms nos Estados Unidos e o impacto potencial para mercados? Putz, isso daí Eu acho assim, a gente... o grande problema, assim, era você sair do... foi essa mudança de percepção do ponto do ciclo que a gente estava. Tá? Então, quando você começa a entrar num ponto em que você vai para um combo de inflação mais alta, recessão e juros mais elevados, aqui você fez uma reprecificação negativa muito grande, muito por causa da guerra, e a gente vai normalizar isso daí, se as coisas seguirem como a gente imagina para frente. Então, a grande ação de preço que a gente vai ver é dessa normalização. Tá? A partir daí, aí tem outras coisas acontecendo, eu mencionei a curva aqui, que eu acho que é importante. E vamos ter nossas eleições, né, que são fundamentais. E aí, secundariamente, acho que tem a questão de midterms para lá. O que eu acho que vai acontecer com midterms, acho que a gente tem duas questões aqui que eu não tenho uma resposta muito definitiva para isso. É, é, Até porque, assim, é muito condicionado aos desfechos, mas se o Trump perder Câmara e está com uma cara de que ele pode perder o Senado, perder as duas casas, ele fica muito mais tolhido, né? É muito mais difícil fazer essas loucuras. Então, mesmo Guerra, por exemplo, ele fez sem autorização do Congresso. Eu acho que a gente vai ter um ganho que é a queda de vol. Isso ajuda muito. Mas tem uma coisa que atrapalha um pouco emergentes, que é o play anti-dólar, né? Talvez você tenha um argumento para ter uma história pró-dólar um pouco melhor. O grande determinante disso vai ser o momento do ciclo, que a gente vai estar lá no final do ano. Tá? Se a economia americana estiver voltando bem, e o Fed já tiver falado, olha, não corto mais, já ter cortado mais duas e falado, acabou meu ciclo, talvez esse trade pro dólar seja dominante, tá? E aí você soma isso ao fato de o Trump estar mais tolhido, você pode ter uma história mais forte aqui, ciclicamente, de você voltar para um movimento pro dólar. Mas hoje ainda é muito cedo para dizer. Beleza. A próxima. Carlos, bom dia. Acreditam que o mercado brasileiro pode não surfar essa retirada dos exageros, dado que também o Ibovespa não sofreu tanto? Então, sobre isso, eu acho que tem dois comentários, né? Primeiro, é que mesmo no mês passado, né, em março, com a guerra, a gente teve fluxo aqui para o Ibovespa. Então, fluxo para a Bolsa Brasileira.
então sofreu menos mesmo, né? Agora, acho que sim, eu acho que a volta aqui é mais contida do que, por exemplo, na Coreia do Sul. A gente está vendo o ETF de Coreia andando 7 hoje, a gente está subindo 2,5, acho que é por aí indo lá. É, Agora, por outro lado, é aquilo que a gente falou no começo, né? Algumas posições são ou off-index ou são muito leves no índice, como tudo que é ex-commodities, eu acho que tende a andar mais. Então, os bancos vão andar mais, concessões e toda a parte ali que é muito pequena no índice, ou que nem está no índice, isso eu acho que anda muito, não só nem por ETF, né? Mas vai andar por dinheiro, ou dinheiro dedicado, que acho que é menos, e dinheiro de local também, que está subalocado em bolsa. Boa. Para a próxima, ainda sobre o Brasil, todas as medidas adotadas para minimizar o impacto do preço dos combustíveis, mais novas medidas eleitorais, trazem impacto relevante para o fiscal e poderia prejudicar o Bacen? Eu acho que tem uma questão de expansão fiscal aí que atrapalha o corte de juros, né? Não tem dúvida. Que acho que meu contraponto a isso sim, isso vai me preocupar mais quando a curva se aproximar dos 50 pontos de corte, a gente vê 50 distribuídos por daqui até o final do ano. É, Antes disso, eu acho que não. Então, ele é meio um limite para como é que vai ser esse pace de cortes, porque você está fazendo uma expansão fiscal, você segura um pouco a demanda, mas assim, se você ficar cortando juros a 25 vezes, eventualmente parando, coisas que estão mais ou menos precificadas na curva, eu acho que a gente vai ter um problema de crédito muito grande, tá? Vai ter uma desaceleração de atividade muito mais relevante, e o juro já está muito elevado, né? Então, no fundo, acho que isso é relevante para ter o meio ponto, para calibrar o ponto de saída dessas posições que a gente está planejando carregar aí nas próximas semanas, ou está, mas por enquanto não, acho que a curva ainda está muito distorcida, mesmo considerando o fiscal. Beleza. Foram as suas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Obrigado, pessoal. Pessoal, até mês que vem.